Quando tudo parecer confuso, não obrigue seu coração a encontrar respostas antes de encontrar descanso. Há momentos em que os caminhos parecem se cruzar, as opiniões se misturam, os pensamentos correm em direções diferentes. E até aquilo que ontem parecia certo, hoje parece coberto por uma névoa. Se você chegou até aqui assim, tentando entender o que fazer, o que decidir, o que esperar ou até o que sentir, permita-se ficar alguns minutos diante de Deus. Você não precisa organizar toda a vida para começar esta oração. Pode chegar com perguntas, com cansaço, com silêncio e até com palavras incompletas. O Senhor conhece aquilo que você ainda não conseguiu explicar. A palavra nos ensina em Provérbios 3 e 5:6 a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiar somente no nosso próprio entendimento. Reconhecendo em nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Essa verdade não significa que você nunca terá dúvidas. Significa que a dúvida não precisa ser o lugar onde sua alma mora. Quando a mente não consegue enxergar longe, a fé pode dar um passo de cada vez. Quando as respostas não chegam na velocidade que você gostaria, ainda é possível voltar o coração para aquele que permanece firme. Então, se puder, diminua por um instante o ritmo de tudo. Não tente resolver agora cada conversa, cada decisão, cada medo do futuro. Traga apenas o seu coração. Se esta oração representa o que você está vivendo, escreva nos comentários: Deus, guia meu coração. E se você deseja continuar recebendo momentos de oração como este, inscreva-se de forma simples e permaneça comigo até onde esta oração puder alcançar você. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou. Eu não escondo a confusão que existe dentro de mim. Tu sabes das perguntas que voltam quando eu deito, dos pensamentos que disputam minha atenção, das escolhas que tenho medo de fazer e das situações que parecem não ter uma direção clara. Eu reconheço que muitas vezes tento controlar tudo porque tenho medo de errar. Tento prever o amanhã, entender as intenções das pessoas, calcular cada consequência e encontrar segurança apenas no que consigo enxergar. Mas hoje eu te peço, recebe esse coração cansado de tentar saber tudo. Eu volto meu coração para Ti, Senhor. Volto meus pensamentos para a Tua presença. Volto meus olhos para a Tua palavra. O Salmo 32:8 diz que Tu instruís e ensinas o caminho que devemos seguir, e que nos aconselhas com Teus olhos sobre nós. Por isso eu não quero correr à frente da Tua sabedoria, nem permanecer paralisado por medo. Quero aprender a ouvir, esperar, discernir e obedecer. Se eu estiver insistindo em algo apenas por ansiedade, desacelera meus passos. Se eu estiver evitando uma decisão necessária por insegurança, fortalece-me. Se houver portas que não combinam com aquilo que é saudável, justo e verdadeiro, dá-me lucidez para não confundir pressa com oportunidade. Pai, eu entrego a Ti as vozes que se acumulam dentro de mim. A voz do medo que diz que tudo vai dar errado, a voz da comparação que me faz olhar a vida dos outros e pensar que estou atrasado.
A voz da culpa que me prende ao que já passou. A voz da ansiedade que exige respostas imediatas. E também entrego as expectativas que outras pessoas colocaram sobre mim. Eu não quero decidir apenas para agradar, provar valor ou evitar críticas. Quero que meu coração encontre um centro novamente, e que esse centro seja a tua presença. Em Tiago 1:5 está escrito que se alguém necessita de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente. Então eu peço sabedoria, não uma sabedoria fria, feita apenas de cálculos, mas aquela que me ajuda a perceber o que produz paz, sem negar a responsabilidade. O que é verdadeiro sem precisar de aparência. O que é prudente sem ser movido por medo. Dá-me discernimento para reconhecer o tempo de falar e o tempo de calar, o tempo de avançar e o tempo de esperar, o tempo de insistir e o tempo de soltar. Há coisas que eu não consigo mudar hoje, Senhor. Há respostas que dependem de outras pessoas. Há processos que ainda precisam amadurecer. Há caminhos que só vão se revelar depois do próximo passo. Ajuda-me a não transformar essa limitação em desespero. Que eu consiga viver o dia que está diante de mim sem carregar de uma só vez todas as semanas que ainda nem chegaram. Jesus ensinou em Mateus 6:34 que cada dia tem o seu próprio cuidado. Por isso eu entrego amanhã, sem abandonar a responsabilidade de hoje. Quando eu não souber pra onde ir, tua presença será meu lugar. Quando a estrada se esconder, meu coração vai te buscar. Senhor, faz essa pequena verdade descer da minha mente para o meu interior. Eu não preciso entender tudo para continuar perto de ti. Eu não preciso ter todas as respostas para ser cuidado por ti. Eu não preciso fingir segurança quando estou frágil. Posso abrir as mãos, respirar com calma e dizer que preciso de ajuda. Posso reconhecer que minha visão é limitada e ainda assim confiar no teu caráter em paz, Pai. Quando eu não souber pra onde ir, e em paz, Pai, que eu continuo diante de ti, porque percebo que a confusão não nasce apenas do que acontece ao meu redor. Muitas vezes ela cresce dentro de mim, quando estou cansado demais para pensar com clareza, quando acumulo responsabilidades sem admitir meus limites, quando tento parecer forte mesmo estando no fim das forças. Hoje eu não quero esconder isso de ti. Eu reconheço meu cansaço físico, mental, emocional e espiritual. Reconheço os dias em que meu corpo continua, mas meu coração parece ter ficado para trás. Tu conheces as noites em que eu descanso sem realmente descansar. Conheces os pensamentos que retornam em círculos, as conversas que repito na mente, as respostas que eu gostaria de ter dado, os medos que tento afastar e que voltam quando tudo fica silencioso. Conheces as lágrimas que não saíram, o aperto que eu não soube explicar, a irritação que nasceu da exaustão e até a dificuldade de orar quando faltaram palavras. Eu te agradeço, porque não preciso apresentar uma versão arrumada de mim para ser recebido em tua presença. Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu recebo esse convite não como uma cobrança para melhorar antes de chegar, mas como um chamado para chegar justamente porque preciso de alívio. Então eu venho.
Venho com minhas perguntas, com meus limites e com essa parte de mim que está cansada de tentar resolver tudo sozinho. Coloco diante de ti aquilo que pesa e peço que me ensines a descansar sem abandonar a responsabilidade, a esperar sem perder a esperança e a pedir ajuda sem sentir vergonha. Em Pedro 5,7, tua palavra nos orienta a lançar sobre ti toda a ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. Eu lanço sobre ti, uma por uma, as preocupações que venho carregando. Entrego a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. Entrego o medo de receber uma notícia difícil. Entrego a necessidade de saber o que os outros estão pensando. Entrego a pressão de fazer tudo certo. Entrego a sensação de que, se eu relaxar por um instante, alguma coisa vai escapar do meu controle. Eu não quero viver preso a essa vigilância interior que nunca descansa. Senhor, recebe também o meu cansaço de tentar ser compreendido. Há momentos em que eu falo e parece que ninguém alcança o que realmente está acontecendo dentro de mim. Há outros em que eu nem tento explicar porque não encontro palavras. Tu, porém, conheces o coração antes que a frase seja formada. O Salmo 3:9, 1:4 mostra que tu nos sondas e conheces, percebendo nossos pensamentos e sabendo a palavra antes que ela chegue à língua. Isso me consola. Eu posso estar confuso para mim mesmo e ainda assim ser plenamente conhecido por ti. Por isso eu não quero fugir das minhas fragilidades. Se tenho medo, eu te digo que tenho medo. Se estou cansado, eu te digo que estou cansado. Se existe uma tristeza que ainda não passou, eu não vou fingir que já passou. Se existe uma decisão que me assusta, eu não vou chamá-la de fácil, apenas para parecer espiritual. Quero trazer verdade para esta oração, porque sei que tua presença não depende da minha performance. Tu não te afastas quando minhas palavras tremem. Tu não rejeitas uma oração curta. Tu não desprezas um coração quebrantado. O Salmo 34:18 declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Aproxima-te, então, das partes de mim que estão feridas. Toca naquilo que eu escondi para continuar funcionando. Dá nome ao que precisa ser reconhecido e serenidade ao que precisa ser atravessado. Não permita que eu confunda exaustão com fracasso. Não permita que eu transforme um dia difícil numa conclusão sobre toda a minha vida. Ajuda-me a olhar para mim com a mesma misericórdia que tua palavra me ensina a receber de ti. Eu solto o peso aos teus pés. Eu não preciso esconder. No meu silêncio tu me vês. Em teu cuidado vou permanecer. Pai, eu entrego os pensamentos repetitivos que me desgastam. Quando minha mente quiser voltar à mesma preocupação 100 vezes, lembra-me de que pensar mais não significa controlar mais. Quando me cobrar por não ter uma resposta, ensina-me a reconhecer o limite do que posso saber hoje. Quando eu quiser antecipar sofrimento para tentar me proteger, traz-me de volta ao presente. Dá-me sabedoria pra agir onde existe responsabilidade e humildade para esperar onde existe apenas incerteza. Eu te peço também descanso para o corpo. Ensina-me a respeitar meus limites, a perceber quando preciso parar, a não transformar produtividade em medida de valor. Dá-me equilíbrio para cuidar do que precisa ser cuidado sem me consumir por inteiro. Renova minha disposição, organiza meu interior e livra-me da culpa.
vezes é a forma de recuperar clareza para continuar. E nesse descanso, mostro que ainda preciso de luz dentro de mim, antes que essas feridas escondidas alcancem minhas relações e escolhas. Nesse descanso, Senhor, eu permito que Tua luz alcance o que ainda escondido. Guarda minha mente. Há pensamentos que chegam sem pedir licença, lembranças que voltam em momentos inesperados, medos do futuro que transformam possibilidades em ameaças. Eu te peço equilíbrio. Quando a ansiedade tentar me convencer de que preciso resolver tudo imediatamente, lembra-me de Filipenses 4, 6, 7, que nos ensina a apresentar a Ti nossas necessidades com oração, súplica e gratidão, e promete Tua paz guardando o coração e mente em Cristo Jesus. Eu quero essa paz como guarda, não como fuga da realidade. Entra, Senhor, nas áreas em que a culpa tem falado mais alto do que a graça. Se há algo que preciso reconhecer, corrigir ou pedir perdão, dá-me humildade para fazê-lo. Mas se eu já confessei, aprendi e estou tentando seguir, não permita que eu transforme arrependimento em condenação permanente. Romanos 8:1 afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ajuda-me a viver com responsabilidade sem me prender a uma sentença que Tua graça não me deu. Cura também as feridas antigas que ainda influenciam minhas reações. Palavras negativas que ouvi, comparações que diminuíram minha confiança, rejeições que me fizeram acreditar que sempre serei deixado de lado. Promessas humanas quebradas que dificultaram minha capacidade de confiar. Eu não quero negar o que aconteceu, mas também não quero entregar a essas experiências o poder de determinar todos os meus próximos passos. Dá-me maturidade para lembrar sem ser governado pela lembrança. Guarda-me da comparação. Quando eu olhar para a vida de alguém e concluir que estou atrasado, lembra-me de que histórias diferentes não podem ser medidas pela mesma régua. Quando eu sentir que todo mundo sabe o que está fazendo menos eu, devolve-me serenidade. Quando eu for tentado a escolher apenas porque outras pessoas avançaram, faz-me lembrar que direção não se encontra correndo atrás da trajetória alheia. Salmo 11:19, 105 diz que Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Lâmpada ilumina o próximo passo e isso já é suficiente para continuar. Guarda minha mente, Senhor, traz Tua luz ao meu interior. Se eu não enxergar além, conduze o passo que hoje vem. Agora eu coloco diante de Ti minha casa e minha família. Tu conheces cada nome, cada história, cada silêncio dentro de casa, cada preocupação que não é dita para não sobrecarregar os outros. Entra onde há tensão. Dá sabedoria nas conversas difíceis. Traz mansidão para quem está ferido, coragem para quem precisa pedir perdão e discernimento para quem precisa estabelecer limite. Que eu não leve para dentro de casa a confusão que nasceu fora dela. Ensina-me a chegar com presença, a ouvir antes de responder e a não descarregar meu cansaço sobre quem amo. Guarda as pessoas da minha família em seus caminhos. Protege nas saídas e nas chegadas. Dá prudência nas decisões, saúde emocional para atravessar os dias difíceis e união sem apagar as diferenças. Quando houver conflitos, ajuda-nos a buscar verdade sem humilhação, firmeza sem agressividade, reconciliação sem fingimento. O Salmo 12:1-7-8 fala do cuidado do Senhor em guardar nossa saída e nossa entrada. Eu coloco minha família sob esse cuidado, sem transformar fé em presunção, mas confiando que Tua presença nos acompanha. Entra também no meu trabalho, nos estudos, nas responsabilidades e nas necessidades materiais. Dá-me clareza para organizar prioridades, disciplina para fazer o que me cabe, sabedoria para não tomar decisões financeiras ou profissionais apenas por pânico. Se eu precisar conversar com alguém, prepara minhas palavras.
Se eu precisar esperar uma resposta, guarda meu coração durante a espera. Se eu precisar dizer não, dá-me respeito e firmeza. Se eu precisar dizer sim, livra-me da impulsividade. Mostra, Senhor, o que é urgência real e o que é apenas ansiedade com voz alta. Mostra o que precisa ser resolvido hoje e o que pode esperar. Mostra onde devo insistir e onde preciso aceitar que não tenho controle. Mostra quais conselhos são sábios e quais apenas aumentam a confusão. Coloca perto de mim pessoas maduras, honestas e equilibradas, que não alimentem meus medos nem decidam por mim, mas me ajudem a enxergar com mais clareza. Eu oro também pelas conversas que ainda não aconteceram. Aquela mensagem que preciso enviar, aquela reunião que me deixa tenso, aquele assunto de família que vem sendo adiado, aquela resposta que preciso oferecer com honestidade. Vai adiante de mim. Guarda meu tom, guarda minhas palavras, guarda meu coração da necessidade de vencer uma discussão. Dá-me disposição para compreender, coragem pra dizer a verdade e sabedoria para perceber quando o silêncio é mais prudente. Enquanto coloco essas conversas diante de ti, fortalece minha identidade para que eu não fale por medo de perder a aprovação, nem me cale por medo de desagradar. Quero permanecer firme, sereno e verdadeiro, mesmo quando nem todos compreenderem minhas escolhas. Enquanto fortaleço minha identidade diante de ti, Senhor, eu te peço que me ensines a não medir meu valor pela reação das pessoas. A confusão fica ainda maior quando tento descobrir o que todos esperam de mim, quando mudo de direção para não decepcionar alguém, quando digo sim por medo de perder carinho, espaço ou aprovação. Eu reconheço que muitas vezes permiti que opiniões externas tivessem mais peso do que a consciência tranquila diante de ti. Hoje eu quero voltar ao lugar de firmeza, sem arrogância, sem dureza, mas também sem me abandonar para caber nas expectativas dos outros. Tua palavra diz em Efésios 2:10 que somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso me lembra que minha vida não é um acidente, nem precisa ser definida pelos rótulos que recebi. Eu posso aprender, amadurecer, corrigir caminhos e crescer, sem tratar cada falha como prova de que não tenho valor. Dá-me uma identidade saudável, firmada em tua graça, capaz de ouvir conselhos sem depender deles para existir, e capaz de receber correção sem transformar correção em condenação. Quando eu não souber o que fazer, lembra-me primeiro de quem eu quero ser diante de ti. Quero ser alguém verdadeiro, responsável, misericordioso, prudente, fiel. Quero que minhas escolhas revelem caráter, não apenas conveniência. Quero que minhas palavras sejam honestas sem serem cruéis. Quero que meus limites sejam firmes sem se tornarem muros. Quero que meu coração seja sensível sem se tornar escravo da opinião alheia. Salmo 13:9 e 13:14 mostra que fomos formados de maneira admirável diante de Deus. Eu recebo essa verdade com humildade. Não preciso me exaltar, mas também não preciso me diminuir para ser aceito. Não preciso provar o tempo todo que sou suficiente. Posso reconhecer minhas limitações e ainda assim respeitar a pessoa que estou me tornando. Posso pedir ajuda e ainda assim permanecer responsável. Posso dizer não sei, sem concluir que sou incapaz. Pai, fortalece meu coração para os dias em que ninguém entender minhas decisões. Se eu estiver caminhando com prudência, oração, verdade e responsabilidade, dá-me paz para não voltar atrás apenas por pressão. Se eu perceber que errei, dá-me humildade para corrigir sem orgulho. Se alguém discordar de mim, ajuda-me a ouvir o que for útil sem entregar essa discordância o governo da minha vida. Em Gálatas 1:10, Paulo mostra que não podemos viver buscando agradar pessoas como centro de tudo. Guarda-me dessa prisão.
Eu não quero fazer o bem apenas para receber elogio. Não quero servir apenas quando sou reconhecido. Não quero decidir apenas quando tenho garantia de aprovação. Quero aprender a viver diante de ti com o coração inteiro, sabendo que maturidade também é suportar a possibilidade de ser mal interpretado sem responder com raiva ou desespero. Quando eu não souber pra onde ir, tua presença será meu lugar. Mesmo sem aplausos ao redor, em tua verdade vou ficar. Senhor, recupera a firmeza que perdi em temporadas difíceis. Há partes de mim que ficaram inseguras depois de críticas, fracassos ou rejeições. Talvez eu tenha começado a duvidar de cada decisão. Talvez eu peça confirmação para tudo porque já não confio na minha capacidade de discernir. Talvez eu me explique demais, me desculpe demais ou me silencie para evitar conflito. Traz equilíbrio. Ensina-me a pensar, orar, buscar conselho responsável e então assumir com maturidade os passos que preciso dar. Eu declaro em fé, meu coração pertence a Deus e não há confusão. Minha mente pode aprender a descansar. Minhas escolhas podem amadurecer. Minha história não termina no erro. Eu posso recomeçar com humildade. Eu posso esperar sem me sentir esquecido. Eu posso dizer não ao que me destrói e sim ao que produz vida, verdade e paz. Não porque eu tenha controle de tudo, mas porque estou aprendendo a caminhar com o Senhor. Se essa é também a sua oração, escreva nos comentários: Deus firma meu coração. Faça dessa frase uma lembrança simples de que você não precisa viver girando ao redor da opinião de todos. E depois volte para esta oração, porque ainda há áreas em que o desânimo tenta nos convencer de que não vale a pena continuar. Pai, protege meu coração da necessidade de comparação constante. Quando eu vir alguém avançando em algo que eu desejo, ensina-me a celebrar sem transformar a conquista do outro em acusação contra mim. Quando eu perceber que meu processo é lento, lembra-me de que lentidão não é necessariamente atraso. Quando eu precisar começar novamente, dá-me liberdade para fazer isso sem vergonha. Quando um plano mudar, ajuda-me a não interpretar toda mudança como fracasso. E quando o desânimo disser que já tentei demais, lembra-me de que eu não preciso provar força o tempo todo. Posso reconhecer o peso, descansar por um momento e continuar sendo sustentado por ti. Não deixes que uma fase difícil se transforme numa sentença sobre minha história. Conduze-me agora pela travessia, reacendendo a esperança, passo a passo, Pai. Pai. Pai, conduz-me pela travessia quando o desânimo chegar silencioso. Nem sempre ele aparece como uma decisão clara de desistir. Às vezes ele se apresenta como falta de vontade, atraso em tudo, dificuldade de começar, cansaço de esperar, indiferença diante do que antes me animava. Tu conheces esses momentos? Eu te peço que não me deixes interpretar a minha fraqueza como ausência de fé. Antes de me cobrar a reação, acolhe meu coração cansado e ajuda-me a compreender o que está acontecendo dentro de mim. Há dias em que eu olho para o caminho e parece que avancei tão pouco. Há dias em que lembro do que planejei e me sinto distante demais. Há dias em que uma notícia, uma resposta negativa, uma demora inesperada parece apagar a energia que eu tinha. Nesses dias, Senhor, sustenta-me. O Salmo 42 mostra uma alma abatida que ainda conversa consigo mesma de escolha esperar em Deus. Ensina-me a fazer o mesmo, reconhecer o abatimento sem permitir que ele seja a única voz dentro de mim.
Eu não quero abandonar responsabilidades importantes apenas porque estou frustrado. Também não quero insistir cegamente em tudo apenas para provar que não desisti. Dá-me discernimento para saber o que precisa de perseverança e o que precisa de mudança. Há projetos que merecem uma nova tentativa. Há caminhos que precisam de ajustes. Há expectativas que precisam ser deixadas. Há sonhos que podem amadurecer de outra forma. Livra-me da rigidez que chama qualquer mudança de fracasso. Gálatas 6:9 nos orienta a não nos cansarmos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desfalecermos. Eu recebo essa palavra como chamado à constância, não como promessa de que tudo acontecerá do jeito que imagino. Quero permanecer fiel no que é bom, justo e responsável. Quero continuar fazendo a minha parte mesmo quando o reconhecimento demora. Quero aprender que a fidelidade também é formada nos dias comuns, quando ninguém aplaude e nada parece extraordinário. Senhor, entra na sensação de fracasso. Quando eu olhar para algo que não deu certo, ajuda-me a separar resultado de identidade. Um plano que falhou não significa que eu sou um fracasso. Uma porta que se fechou não define todo o meu futuro. Uma relação que terminou não apaga minha dignidade. Um erro não precisa se tornar meu nome. Dá-me coragem para aprender com o que aconteceu sem carregar uma vergonha que me paralisa. Se a estrada parecer longa, tua mão vai me sustentar. Mesmo fraco, sigo perto, em tua presença vou caminhar. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu não uso essa palavra para negar que o medo exista. Eu a recebo como lembrança de companhia. Coragem não é a ausência de medo. É a possibilidade de continuar, mesmo quando o medo ainda tenta falar. Quando eu sentir minhas pernas emocionais enfraquecendo, lembra-me de que não preciso atravessar tudo baseada apenas na minha própria força. Há vales que não podem ser pulados. Há processos que não se resolvem numa única oração. Há perdas que precisam de tempo. Há decisões que exigem paciência. Há mudanças que começam pequenas. Eu não quero transformar a demora em prova de abandono. O Salmo 23 fala de atravessar o vale da sombra da morte sem permanecer sozinho, porque o pastor acompanha. Faz-me perceber tua presença na travessia e não apenas na chegada. Quando eu acordar sem vontade, ajuda-me a começar pelo necessário. Quando eu me sentir sobrecarregado, mostra-me qual é o próximo passo possível. Quando eu quiser resolver tudo num único dia, ensina-me a respeitar o processo. Quando eu sentir vergonha de estar mais lento, lembra-me de que recuperação também é movimento. Quando eu precisar pedir ajuda, quebra o orgulho e o medo de parecer fraco. Eu oro por quem está unido nesta oração e sente que está perdendo a esperança. Tu conheces a pessoa que já tentou várias vezes, a que recebeu respostas que machucaram, a
que está cansado de parecer bem, a que ainda cumpre suas tarefas, mas por dentro pensa em abandonar tudo, que ela encontre espaço para descansar diante de ti, que receba sabedoria para buscar apoio humano, seguro quando necessário, e não se isole dentro da própria dor. E faz-me seguir mais leve contigo, Senhor. Eu abro as mãos diante de ti e começo a entregar aquilo que venho tentando controlar. Entrego as preocupações com o futuro, as responsabilidades que parecem maiores do que minhas forças, as cobranças que eu mesmo criei, as expectativas que outras pessoas colocaram sobre mim, e os cenários que minha mente construiu sem saber se algum dia acontecerão. Eu não quero continuar carregando amanhã dentro de hoje. 1 Pedro 5,7 me lembra novamente que posso lançar sobre ti toda a ansiedade porque tens cuidado de mim. Então, eu entrego o que não consigo resolver agora. Entrego o resultado de conversas que ainda vão acontecer. Entrego respostas que dependem de outras pessoas. Entrego decisões que ainda precisam amadurecer. Entrego situações familiares que não posso controlar sozinho. Entrego a necessidade de ter certeza absoluta antes de dar qualquer passo. Quero aprender a diferenciar responsabilidade de controle. Senhor, eu coloco diante de ti o peso da rotina. As tarefas que se acumulam, os horários apertados, a sensação de sempre estar devendo alguma coisa. A dificuldade de desligar a mente mesmo quando o dia termina. Dá-me organização sem rigidez, disciplina sem obsessão e descanso sem culpa. Ensina-me a reconhecer prioridades e aceitar que nem tudo precisa ser feito ao mesmo tempo. Coloco diante de ti também os relacionamentos, as pessoas que amo, as que me preocupam, as que me cansam e as que eu não sei mais como alcançar. Dá-me amor com sabedoria, que eu não assuma responsabilidades que pertencem ao outro, que eu não chame de cuidar daquilo que, na verdade, é controle, que eu saiba oferecer presença sem me anular e estabelecer limites, sem perder a compaixão. Em Salmo 55:22, somos convidados a lançar nosso fardo sobre o Senhor, confiando em seu sustento. Eu entrego o fardo que ficou pesado demais. Entrego aquilo que me tira o sono. Entrego o medo de não dar conta. Entrego a obrigação de parecer bem o tempo todo. Entrego o hábito de esconder minhas necessidades para não incomodar ninguém. Sustenta-me de uma forma que também me ensine a viver com mais verdade. Eu oro pelas necessidades materiais com responsabilidade. Tu conheces contas, compromissos, trabalho, sustento e preocupações concretas. Não peço promessa de dinheiro fácil nem solução mágica. Peço sabedoria para administrar, coragem para buscar caminhos honestos, serenidade para organizar o que for possível e humildade para pedir orientação quando eu não souber como proceder. Guarda-me de decisões impulsivas tomadas pelo medo. Eu entrego também minha saúde emocional. Se estou vivendo num nível de tensão que não consigo reduzir sozinho, dá-me discernimento para procurar apoio seguro. Se meu corpo está sinalizando cansaço, ensina-me a ouvir. Se minhas emoções estão difíceis de organizar, ajuda-me a não me envergonhar delas. A fé não precisa me impedir de reconhecer limites. Ao contrário, pode me dar coragem para cuidar com responsabilidade da vida.
livre. Eu solto o que não posso ter. Eu deixo em tuas mãos, Senhor. Respira a paz dentro de mim. Renova em mim o teu vigor. Agora eu te peço renovação para minhas forças físicas. Isaías 40, 29 e 31 diz que tu fortaleces o cansado e multiplicas as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eu recebo essa verdade sem exigir de mim um corpo invencível. Dá-me disposição compatível com este dia, descanso que realmente restaure, sabedoria para respeitar meus limites e coragem para retomar aos poucos o que foi interrompido pelo cansaço. Renova minhas forças emocionais. Onde existe irritação acumulada, traz mansidão. Onde existe tristeza, traz consolo. Onde existe medo, traz companhia. Onde existe frustração, traz perspectiva. Onde existe confusão, traz ordem. Não peço que minhas emoções desapareçam, mas que deixem de governar tudo sozinhas. Dá-me espaço interior para pensar antes de reagir e para sentir sem me perder dentro do que sinto. Renova minhas forças espirituais. O Salmo 73 e 26 declara que, ainda que a carne e o coração desfaleçam, Deus é fortaleza do coração e a porção para sempre. Quando minha oração estiver fraca, sustenta-me. Quando eu não sentir nada extraordinário, ajuda-me a permanecer. Quando eu abrir a Bíblia e minha mente estiver dispersa, dá-me paciência. Quando eu cantar sem emoção intensa, recebe a sinceridade. Quero uma fé que não dependa apenas de momentos fortes. Senhor, devolve a alegria às pequenas coisas. Ajuda-me a perceber uma conversa boa, o descanso possível, uma redenção simples, um trabalho concluído, uma paisagem bonita, uma mensagem de carinho, um momento de silêncio. A confusão costuma estreitar meu olhar até parecer que só existe problema. Abre novamente minha percepção para aquilo que também é graça no meio do processo. E com essa alegria simples renascendo, prepara-me para agir com coragem. Ainda haverá decisões, conversas e limites. Quero enfrentá-los contigo, sem voltar ao domínio do medo. Do medo. E com essa alegria simples renascendo, Senhor, prepara-me para agir com coragem. Eu reconheço que algumas decisões ainda vão exigir de mim firmeza. Algumas conversas não poderão ser adiadas para sempre. Alguns limites precisarão ser colocados. Alguns recomeços vão pedir passos que hoje ainda parecem grandes. Por isso eu não quero uma coragem feita de impulso ou orgulho. Eu quero a coragem que nasce da tua presença, da verdade e da consciência de que não caminho sozinho. Josué 1:9 diz: não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu recebo essa palavra sem transformar coragem em obrigação de nunca sentir medo. Posso sentir medo e ainda obedecer ao que é certo. Posso ter dúvidas e ainda buscar sabedoria. Posso tremer por dentro e ainda escolher uma resposta madura. A tua companhia não elimina minha responsabilidade. Ela me ajuda a exercê-la com mais firmeza. Senhor, dá-me coragem para decidir. Quando eu tiver informações suficientes e tiver orado, refletido e buscado conselho responsável, não permita que eu continue adiando apenas porque gostaria de uma certeza impossível. Livra-me da paralisia que se disfarça de prudência
Ensina-me a aceitar que algumas escolhas só revelam seus próximos detalhes depois que damos o primeiro passo. Dá-me coragem para conversar. Se existe alguém com quem preciso falar com respeito e verdade, prepara meu coração. Tira de mim a agressividade, mas também tira a covardia. Que eu não use silêncio para punir, nem palavras para ferir. Dá-me domínio próprio, escuta atenta e clareza. Se eu precisar pedir perdão, quebra meu orgulho. Se eu precisar explicar um limite, dá-me serenidade. Se eu precisar encerrar um ciclo, guarda meu coração de agir por vingança. Dá-me coragem para recomeçar. Talvez eu esteja diante de algo que já tentei antes. Talvez eu tenha medo de viver outra frustração. Talvez a opinião de alguém ainda ecoe dizendo que eu não consigo. Mas tua palavra em 2 Timóteo 1:7 afirma que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Que esses 3 elementos caminhem juntos em mim. Força para agir, amor para não endurecer e equilíbrio para não me perder nos extremos. Eu renuncio ao domínio do medo sobre minhas decisões. Não digo que nunca mais sentirei medo. Digo que não quero mais entregar a ele o lugar de senhor da minha vida. O medo pode avisar, mas não governar. Pode aparecer, mas não definir minha identidade. Quando ele chegar, eu vou respirar, orar, avaliar a realidade e lembrar que posso seguir com responsabilidade. Isaías 41:13 diz que o Senhor segura a nossa mão direita e diz para não temermos porque Ele nos ajuda. Segura minha mão nos passos que ainda não conheço. Quando eu entrar numa conversa difícil, acompanha-me. Quando eu precisar fazer uma escolha, orienta-me. Quando eu tiver que esperar, sustenta-me. Quando o inesperado acontecer, lembra-me de que uma mudança de cenário não muda quem tu és. Se o medo levantar a voz, tua presença fala em mim. Se a estrada escurecer, tua luz me guia até o fim. Eu não caminho só, tua mão sustenta meu coração. Mesmo sem ver tudo adiante, eu sigo em tua direção. Senhor, fortalece minha voz interior para declarar aquilo que é bíblico e verdadeiro. Eu posso dizer: Deus está comigo neste processo. Eu posso dizer: não preciso decidir movido pelo pânico. Eu posso dizer: minha história não está reduzida ao pior dia que vivi. Eu posso dizer: tenho permissão para pedir ajuda. Eu posso dizer: posso corrigir uma escolha sem me condenar. Eu posso dizer: posso estabelecer limites com respeito. Eu posso dizer: posso esperar sem abandonar minha vida. Se esta declaração também representa você, escreva nos comentários: Deus me dá coragem. Não como fórmula, mas como lembrança pública de uma decisão interior. Continuar buscando direção em Deus em vez de entregar o coração à confusão. Pai, dá-me coragem para obedecer ao que é bom mesmo quando não é o caminho mais fácil. Dá-me coragem para permanecer íntegro quando atalhos parecem atraentes. Dá-me coragem para dizer a verdade quando seria mais confortável esconder. Dá-me coragem para reconhecer quando preciso mudar de opinião. Dá-me coragem para sair de ambientes que alimentam aquilo que me destrói por dentro. Dá-me coragem para procurar ajuda quando sozinho eu não estou conseguindo. Guarda-me também da falsa coragem que nasce da raiva. Eu não quero confundir firmeza com grosseria, autoridade com controle, convicção com orgulho. Jesus, ensina-me a ser firme e manso. Que eu não precise diminuir ninguém para me sentir forte. Que eu não transforme toda discordância em ameaça. Que eu consiga permanecer inteiro mesmo diante de respostas que eu não queria ouvir. E quando o inesperado chegar, lembra-me de que tu és refúgio e fortaleza, como declara o Salmo 46. Que eu não corra primeiro para o pior cenário, mas para a tua presença, fazendo com calma o que estiver ao meu alcance.
E quando eu faço com calma o que está ao meu alcance, Senhor, começo a perceber uma paz diferente. As circunstâncias talvez ainda não tenham mudado. Algumas respostas continuam abertas. Algumas decisões ainda precisam amadurecer. E algumas conversas ainda vão acontecer. Mas dentro de mim já existe um espaço maior para respirar. Eu te agradeço porque a tua presença não depende de eu entender tudo. Eu posso chegar confuso e ainda assim, encontrar direção suficiente para não me perder de mim mesmo. Obrigado porque tua palavra me lembrou que confiar não é fechar os olhos para a realidade. Confiar é reconhecer limites, buscar sabedoria, agir com responsabilidade e descansar o que ultrapassa minhas mãos. Provérbios 3, 5, 6 volta agora ao meu coração. Confiar em ti de todo o coração e reconhecer-te nos caminhos. Eu não quero esquecer essa verdade quando a rotina recomeçar. Que ela me acompanhe nas próximas horas, nas decisões pequenas e nas situações que ainda me deixam inseguro. Obrigado pelo sustento que muitas vezes passa despercebido. Obrigado pela força que chegou em dias em que eu achava que não conseguiria continuar. Obrigado pelas pessoas que ofereceram presença, conselho, cuidado ou silêncio respeitoso. Obrigado pelos livramentos que eu reconheço e também pela sabedoria que nasce quando um caminho precisa ser revisto. Obrigado porque posso aprender sem me condenar e recomeçar, sem fingir que nada aconteceu. Salmo 1, 7 e 8 fala do cuidado do Senhor na saída e na entrada. Eu entrego a ti as horas que vêm depois desta oração. Guarda meus caminhos, dá-me atenção no trânsito, prudência nas palavras, equilíbrio nas decisões e sensibilidade para perceber quando eu estiver voltando ao ritmo acelerado que me confundia. Se eu sentir a mente se embaralhar novamente, lembra-me de voltar para a oração, voltar para a palavra, voltar para o silêncio, voltar para aquilo que é verdadeiro e responsável. Entrego minha casa, que haja paz nas conversas, respeito nos limites, paciência diante das diferenças e sabedoria quando surgirem problemas. Entrego minha família, guarda cada pessoa em suas rotinas, trabalhos, estudos, deslocamentos e escolhas. Dá força a quem está cansado, consola quem está triste, equilíbrio a quem está preocupado e sabedoria a quem precisa tomar decisões importantes. Eu oro por quem permaneceu até aqui e começou esta oração com o coração pesado. Pela pessoa que chorou em silêncio, pela pessoa que está esperando uma resposta, pela pessoa que precisa conversar com alguém e não sabe como começar, pela pessoa que está cuidando de todo mundo e esqueceu de perceber o próprio cansaço, pela pessoa que trabalha muito e ainda se preocupa com as necessidades da casa, pela pessoa que pensa que está atrasada na vida. Senhor, alcança quem vive uma fase de incerteza. Não prometo a essa pessoa que amanhã todas as perguntas estarão respondidas. Peço algo mais profundo, que ela não perca o coração enquanto espera, que tenha sabedoria para buscar ajuda, maturidade para mudar de direção quando necessário, coragem para permanecer no que é bom e paz para admitir que ainda não sabe tudo. Romanos 15, 13 fala do Deus de esperança que nos enche de alegria e paz no crer. Enche-nos dessa esperança sóbria, firme e viva. Eu oro também por quem está emocionalmente esgotado, que essa pessoa
precisar descansar, que encontre apoio seguro, que consiga dizer não estou bem quando for necessário, que não transforme sofrimento em vergonha. Dá-lhe coragem para cuidar da mente, do corpo, das relações e da vida espiritual com responsabilidade. Que a fé seja abrigo e força, não uma máscara que obrigue a fingir. Quando eu não souber pra onde ir, tua presença será meu lugar. Mesmo com perguntas no caminho, meu coração vai te buscar. Tua luz será meu passo, tua paz vai me guardar. Eu agradeço, Pai, porque posso terminar esta oração sem precisar fabricar uma sensação de certeza absoluta. Minha fé não está na minha capacidade de prever o futuro, está em Ti. Eu posso dizer com serenidade: ainda não sei tudo, mas sei para onde voltar. Ainda tenho perguntas, mas não preciso entregar minha paz a elas. Ainda existem decisões, mas não preciso tomá-las no pânico. Filipenses 4, 6, 7 permanece como uma direção para os próximos momentos. Levar a Ti aquilo que me preocupa é permitir que Tua paz guarde coração e mente em Cristo. Quando a ansiedade voltar, eu quero transformar preocupação em oração. Quando a dúvida voltar, eu quero buscar sabedoria. Quando a pressa voltar, eu quero respirar e discernir. Quando a comparação voltar, eu quero lembrar que meu caminho não precisa copiar o de ninguém. Eu declaro: quando tudo parecer confuso, meu coração voltará para Deus. Comente: meu coração volta para Deus. Deixe seu pedido, compartilhe e inscreva-se, Pai. Guarda cada pessoa, família, mente, caminhos, dá-nos paz, sabedoria e direção. Eu oro em nome de Jesus, amém. Obrigado por estar aqui. Que Deus cuide de você em paz.